Eh, Continuando então esse projeto Prometeu e Epimeteu, na no encontro passado, alguns elementos apareceram, um conflito que parece um conflito que se instala como se fosse uma imaginação, mas que, ganha um caráter de materialidade na medida, né, da dinâmica inserida. Então o que que eu quero dizer com isso? Eh, Aquilo que uma pessoa imagina que está acontecendo, produz nessa pessoa uma resposta como se essa imaginação fosse consistente, fosse palpável, manipulável. Como a ideia que se tem sobre as coisas que nos envolvem, eh, no que poderemos chamar de realidade. Então essa peça existe, porque eu entendo que ela tem consistência. E no entanto, quando eu imagino aqui na minha cabeça, num exercício ficcional que, hã, o nosso cliente ou qualquer outra pessoa que está à nossa volta, se torne uma pessoa, desagradável, né, isso parece que é uma imaginação impalpável. Isso parece que aquela pessoa que eu, abnego, que eu critico, está fora de mim, como se fora, como se fora de fato desagradável. Numa discussão, por exemplo, muito comum, eh, vamos pensar assim, qualquer um de vocês pode estar nesse instante imaginando que existe um 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 par emocional, a outra metade da laranja, na forma de um ser carnal. Então, para o início dessa conversa de hoje, eu vou colocar esses 2 elementos em contraste e em andamento. Eh, Nós podemos imaginar o amor ideal, o príncipe encantado, né, a volúpia desejada. Mas entendam que se eu encontro uma pessoa que, veste, essas qualidades que eu imagino, eu sinto uma emoção frente a essa pessoa. Eu me sinto atraído na direção dela, como se ela existisse. Mas ela existe duplamente. Ela existe com uma forma que eu vejo, e ela também existe com uma forma que eu imagino. Essas 2 formas entram em conflito dentro de nós, o que vai, não é, conduzirmos-nos a essa experiência prometeica. Então eu quero mostrar aqui a defesa que o Jung faz, que os 2 mundos, esse mundo de imaginação e esse mundo de palpabilidade, são tão eficazes, na sua construção um com o outro. Quer dizer, existe um mundo interno que é tão material quanto o mundo externo, e existe um mundo externo que é tão imaginário quanto o mundo interno, né. Eles são a mesma coisa o tempo todo. A pessoa que eu imagino, imagino-a de um jeito tal, por ódio ou por amor e tais, como também eu faço, frente àquelas atitudes, que ela, constitui à sua volta. Como eu disse, nessa imaginação, do da pessoa querida, da pessoa ideal, ela precisa estar lá fora para ajustar-se com aquela que está aqui dentro. Eh, e aí, para uma parte de todos aqui presentes, né, começam a perceber, homem e mulher ou qualquer outra instância que podemos colocar no mundo atual,
São informações que produzem um efeito de admiração, né, de solidariedade ou de indignação, e de negatividade, sem que as 2 coisas possam ser vistas como objetivas em si. Então o paradoxo também é esse, minha subjetividade, ela é parte da objetividade em andamento. Esse conceito, ele é fundamental quando nós estudamos um cliente. O que ele vê como objetivo, mas todos nós vemos esse objetivo pressionados por uma subjetividade. Nós vemos aí que Epimeteu e Prometeu estão diante da vida, como se a verdade de um fosse contrastante com a verdade do outro. Nós podemos ver isso no planeta hoje, como existe em movimento uma coisa que para a maioria, até para os introvertidos, parece que o planeta está numa ebulição temerária, não é? As pessoas me perguntam, né: "Mas você é otimista?" Eu falo: "Não". Eh, eu entendo que existe uma ordem em andamento, e essa ordem é o equivalente, não é, de uma ordem interior, que, influencia uma parcela da sociedade humana hoje, né. Então o que eu quero dizer com isso é que, eu olho o mundo externo ajustado, com aquilo que eu entendo que vem do meu mundo interno. Não olho para o mundo externo como se ele fosse o que ele é, mas olho para o mundo, externo como uma imagem que vem de dentro de mim. O mesmo acontece, nas relações analíticas. O meu cliente vai oferecer esses 2 mundos, um mundo que ele acha que as pessoas me maltratam. Esse é o mundo que ele acha que é. Mas o mundo subjetivo que faz com que ele reaja dessa maneira frente ao mundo externo, também é uma verdade que se impõe. Digo, se, no encontro passado, né, eu trouxe alguns elementos simbólicos, o leão e o cão. E todo o enredo que estamos conduzindo aqui, e o cão e o leão não podem ser vistos como literais, principalmente num livro de um escritor como Spitteler. Eles são simbólicos e, portanto, têm efeito imaginário em nós. Esse mesmo efeito se traduz no mundo externo. É isso que me permite, então, fazer uma comparação simbólica, quando eu digo que o leão é uma representação, de um poder solar, né, que aflige os seres humanos. E que é isso que, sem entrar em alguns méritos mais, políticos, mas é isso que assola, por exemplo, algumas personalidades do mundo tomadas por um ocaso, querem manter a luz do sol, eh, da mesma maneira como os faraós já o fizeram, os imperadores já o fizeram, como, CEOs e antes de CEOs, donos de grandes empresas mundiais, também já o fizeram. Eles são solares enquanto a luz do sol brilha. E eles são comparados, então, ao leão, por conta dessa identificação da cor da juba, por exemplo, e, né, por isso que o leão se torna rei dos animais. Eh, eu não sei se a zebra acha que ele é o rei, ou a girafa, ou mesmo a hiena que diz: "Ah, nem ferrando que o leão aqui é o rei, enche ele de porrada se ele fazer graça". E porque isso é uma invenção humana, por metáfora. E o cão ali também não é o cão,
nem para a sociedade, vamos dizer, biológica, e nem para o imaginário, né, que também afeta o mundo hoje como, um animal que produz ele a alegria em mim. De novo, é uma projeção. Eu projeto no animal a capacidade de vê-lo, como alguém que produz ocitocina, e eu sinto uma alegria que eu acho que vem dele, do cão. Eu estou dizendo essas coisas, pessoal, para a gente acompanhar, para nós acompanharmos então a leitura dentro dentro desses 2 mundos, não é, em contraste. Os 2 têm caráter de realidade, porque, vocês entendem que há uma objetividade. Um namorado, por exemplo, para citar uma cliente, e ela diz que ela não entende por que ele a convidou para morar com ela depois de alguns anos de namoro, e um mês depois em que eles moram junto, ele pediu para acabar a relação. Veja, então ela tem uma dor e ela diz para mim, "Isso dói muito", e eu tento dizer para ela: "Calma, né, nesse momento não se ofereça para uma humilhação". Recue todas as suas disposições. O que que eu quero dizer com isso? Não está acontecendo fora de você, a dor não é causada por ele, a dor é inerente a você. Se você oferecer, então, uma dedicação à sua alma, ou seja, a essa dor, então você se oferece, para um projeto interno de sacrifício. Se você conseguir resistir a essa dor imposta pelo mundo externo na forma desse homem, sedutor, eu posso dizer, não é, que ele gosta de você, tanto ele gosta, vocês vão dizer: "Mas, que coisa é essa? Que paradoxo é esse?". Tanto ele gosta de você, quanto mais ele te oferece a essa dor, como Prometeu e Epimeteu no livro, para que então essa, dor tenha uma análise, né, que é o que a gente faz, analisar essa dor. E aí ela me diz assim: "Olha, eu estou contando um exemplo aqui que é clássico, não é". Aí ela diz assim: "Mas dói muito, eu posso tomar remédio?". Eu falo: "Mas doendo desse tamanho, não sei, pode, se você acha que é insuportável a dor". "Tá bom, mas se doer mais do que o remédio, eu posso ligar para ele?". Eu digo: "Pode", mas vejam a similaridade do que nós estamos vendo no conto e na história real. Porque eu digo para ela assim, "Mas ele vai te rejeitar de novo, eh, e porque eu vou mostrar o que ele, né, não quer ver em você". E de fato ela tenta mais uma vez e mais uma vez é é, rejeitada. E ainda vai tentar uma terceira vez, né, e eu digo: "Por que que você está tentando uma terceira vez? Se você já entrou em contato com 2 rejeições, vai buscar a terceira para o quê?". Vocês percebem que, nesse caso, ela tem 30 anos, né, então é uma idade em que a alma dela ainda não a permite que ela vá para o mundo. E esse homem, pode ser uma mulher para um homem, enfim, esse homem então a convida para vir para o mundo. Essa é uma cena bem do livro. Então ela fez um pacto com a alma, e esse pacto com a alma causa uma dor nela para dentro. Como se ela estivesse diante, de uma imagem de atração para fora. E ela não tem forças, né, para, desmontar o acordo com a alma. Então ela sofre, né, da fragmentação proposta por 2 mundos.
Esse homem a seduz para vir para fora, mas a alma aprende como uma realidade concreta dentro, se vocês estão entendendo. Porque tem um efeito no indivíduo, visível, né. Então esse parceiro dela, eu vou dizer que ele gosta dela, porque ele faz perguntas a ela próprios de quem quer que ela perceba, o mundo que ele a convida. Essa também é uma cena clássica. Eh, e essa cena implica, de novo, pessoal, num contraste entre aquilo que parece que é e aquilo que parecendo que é, o é do meu jeito que deve ser. Eh, uma pessoa pode ser boa para alguns ou má para outros. A gente assiste isso na nossa realidade política hoje. Então, uns são tremendamente odiados e outros são tremendamente adorados e vice-versa. Então nós podemos, sugerir aqui, que a nossa devoção política é um embate interno. Da mesma maneira que essa moça enxerga nesse homem, um homem que ele em si é maldoso, ele não entende porque ele me leva então para o mundo da vida dele, e quando chego na vida dele, em um mês ele diz: "Ah, eu não vou conseguir". Eh, dos 2 lados, ela o convida, né, perigosamente, né, para ele entrar no mundo interno dele. E ele a convida perigosamente para sair do mundo interno dela. Eu estou defendendo aqui 2 realidades objetivas e subjetivas ao mesmo tempo. "Ah, mas a minha imaginação é subjetiva". Parece, né, parece, porque ela é impalpável, né, eu não consigo ouvir o barulho da minha imaginação caindo na mesa. Mas ela me faz ter deleites, odores, tanto quanto uma estrutura externa, qualquer que seja essa estrutura. Eh, bom, se vocês estão percebendo, há uma questão complicada em andamento, né. Essa questão complicada em andamento, implica que, espera aí então, você diz que no final das contas tudo é objetivo e tudo é subjetivo. É, exatamente. Tudo é objetivo e tudo é subjetivo. As estruturas que vêm de dentro, elas são tão, materiais quanto a minha mesa. Da mesma maneira que a minha mesa é tão imaginária, quanto as imagens interiores. Não tem distinção um mundo do outro. Eles se locupletam. Um está para o outro como uma tensão em andamento. Poderia ajudar um pouco mais aqui nas questões que estou defendendo, na medida em que, parece que essas estruturas não são desse jeito como eu descrevo, mas vamos pensar assim. Vamos pensar que, a moça em questão imaginou uma relação que parece que é com, vamos chamar de Zezinho. Acho que não tem nenhum José, mas é só, para exemplo. Ela acha que é ele que a rejeita, mas é ela que não aceita o convite ainda. Porque, veja pessoal, o que vai acontecer, e aí eu me estendo um pouco mais, o que vai acontecer se os 2 aceitarem o convite? Uma das hipóteses é, entre outras coisas, nascer um filho, uma filha, bom, enfim, nascer uma criança. E essa criança é tão imaginária,
quanto objetiva. Por quê? Porque essa criança, percebem, ela vai trazer uma relação com o mundo, que vai desenvolver uma narrativa entre a criança e os pais, de modo que, no livro ele vai conduzir isso de uma outra forma, de modo que essa criança vai recepcionar, valores que parecem concretos, mas que estão revestidos de emoções próprias na direção do mundo. Diz uma outra cliente que a filha de 12 anos, então, diz: "Mãe, aquele é o meu namorado", menina inteligente, né. E a mãe então diz, ela, a minha cliente é a mãe, mas a filha também faz algumas sessões, ela é muito inteligente, muito engraçadinha. Mas a mãe diz para a menina: "Agora cuidado, né, não deixa ele tocar no seu corpo". Eu falei: "Mas que acontece?" Ao invés de você confiar no processo, você destacou o corpo dela frente à vida. Então você, né, fez uma luz em cima do corpo dela e agora ela vai ter que olhar para esse corpo para decidir, o que é que você quis dizer com isso. E você vai ver que foi essa ênfase que você também recebeu. Vejam, entendem o que eu estou dizendo? Como a mãe imagina uma cena que não está acontecendo, o menino, sei lá, bolinando o corpo da filha dela, e ela dizendo na imaginação: "Não permita que ele faça isso", aos 12 anos. Veja como a imaginação tem uma filha, essa filha então oferece, uma narrativa. Eu pego a minha imaginação e concretizo a narrativa. Modelo a narrativa conforme aquilo que eu acredito, realmente que vai acontecer. Pode acontecer, eu digo, olha, pode acontecer, mas venham, pode acontecer, porque tudo pode acontecer. A questão não é, se pode acontecer, a questão é nós discutirmos por que você enfatizou isso. O que é que essa mãe mesmo perde, para enfatizar isso? Então a própria mãe aí destaca a filha como um objeto de desejo, mas não brinda a filha com uma escolha acertada, se vocês estão entendendo. Então ela enfraquece a confiança afetiva da filha, dizendo: "Cuidado com o seu corpo". A menina é extremamente inteligente, teatral, bem-humorada. Eu posso contar centenas de histórias, na verdade, todas as histórias. Então todas as histórias que nós assistimos estão sobre a égide de um Prometeu e Epimeteu inseridos. Uma parte é imaginária, mas tem caráter de real, eu digo fantasia mata, e outra parece objetiva, material, mas também é imaginária. Porque entende o que eu quero dizer? A menina tem um corpo de fato, mas a mãe imagina aquele corpo como o objeto principal de atração. Ela não dá nenhum espaço para a filha dela, experimentar uma outra negociação com o mundo. Só voltando então toda a fita, eu peguei esse exemplo, ele é mais profundo do que isso, mas só para citar que uma relação entre 2 pessoas pode gerar um filho, e esse filho já é imaginado, não como ele é, mas como eu imagino que ele deve ser. Eh, ou o contrário, eu tenho um cliente que, para efeito de síntese, é homossexual. E eu falo para ele: "Mas, quem", veja, a situação é a mesma, "quem definiu que você está errado?". "Ah, o meu pai, porque ele é militar". É um homem de 60 anos, um homem
de 1,90 m de altura, simpaticíssimo, e que só beijou uma vez na vida na parada gay do ano passado, depois de 5 anos da gente debatendo. Mas eu digo para ele assim: o que mais me incomoda aqui no nosso trabalho é que você, como esse prometeu, sente que você não tem direito de ir para o mundo, achando que o mundo externo é o seu problema. Mas no final é o seu mundo interno que tem um caráter de contrato com você, inflexível. Pessoal, claro que estou falando aqui numa aula que vocês estão em contato com toda a teoria em andamento, com das concepções, de tipos psicológicos. Gostaria que todas as pessoas soubessem disso. Até defendo em todos os clientes esse viés. Perceba que tem 2 mundos na sua cabeça. Eh, mas a sociedade não vê, ela unilateraliza os mundos. Elas acham que eles não são a mesma coisa. É que um desenho do, Lilo e Stitch, por exemplo, é só um desenho. Muita gente pensa assim, ou que o TikTok, que vicia um jovem, é um problema dele, diz a mãe. Eu digo: "Não, é um problema seu". Entendam o que eu quero dizer? A menina e o namorado, a mãe e o TikTok, o corpo e a inteligência, são todas coisas materiais e não materiais ao mesmo tempo. Porque elas, atingem um fato no imaginário que eu concretizo como tal, né, ou desdenho como tal. Pessoal, estou introduzindo aqui o nosso encontro de hoje, né, enfim, eu poderia estar aqui instalando um sem fim de considerações desse tipo. Não é o propósito do nosso encontro hoje. O propósito é salientar no desenvolvimento de cada episódio, como nós devemos olhar Prometeu e Epimeteu, como nós devemos entender como os personagens que vão se desenvolver no livro são peças, do inconsciente que produzem um efeito concreto no exterior, né. Israel joga a bomba em Gaza, né, Gaza odeia Israel, e assim por diante. Então, entender isso, reorganiza as intencionalidades da vida. A moça, né, ela quer sair do mundo prometeico dela e ser, ah, seduzida por esse namorado que diz: "Venha comigo". Eh, mas veja, as impotências dessas atrações não estão e não podem estar regidas pela racionalidade, porque perderemos então a dinâmica embutida. E é isso que o Prometeu e Epimeteu prometem em andamento, né. Perceba que uma parte prometeica fica de um lado e uma parte epimeteica fica do outro. Para o extrovertido, a parte externa, ela é mais forte e material e consistente do que a parte interna. Então o extrovertido coloca a parte interna como uma bobagem, uma consideração pífia, né, porque ela seduz, como esse rapaz seduz a minha cliente, né: "Venha para o mundo externo", e ela diz: "Não", como um Prometeu, ela diz: "Eu fiz um pacto com a minha alma, que vai evitar
que eu tenha exas e hades, e a gente pode também iosos, né, não tem gozos, porque diante da atração, carnal, eu encontro uma perturbação emocional psíquica, né. Pessoal, estou sendo claro aqui que quando eu falo da criança, que essa tensão psíquica, ela informa a criança um conflito entre os pais, informa a criança esse conflito. E a evolução vai fazendo com que o ser humano, cada vez mais, diminua a distância entre o conflito externo e interno, de maneira em que estamos indo na direção de um equilíbrio, de um respeito a cada um dos mundos, né. Por enquanto, se olharmos o planeta e a vida de alguns de vocês, espero que não todos, que ninguém fora está afetando a sua vida, mas é um debate interno. É um debate que tem um mundo que está, um mundo que o extrovertido diz: "É assim", eu tenho, que ir ao mercado e comprar 50 iogurtes, eh, e o introvertido vai dizer: "Que bobagem, a gente pode fazer iogurte em casa", né. Eh, então se né, Giovana, se eu fizer iogurte em casa, eu evito, né, que a sociedade se desenvolva. Por outro lado, não é, se eu comprar tudo aquilo que está pasteurizado, que está materializado, hã, concretamente, eu digo que a minha capacidade mental não serve para nada. Então nós temos aí, entende, um mundo, insisto última vez aqui, um mundo que é composto de um desdém de um lado, frente a um desdém do outro, Ô motivo pelo Marcos, qual ô Tiaguinho, eu tô te escutando aqui e assim, eh, tem um problema que é da consciência, mas também é do inconsciente, né, uma vez que o símbolo não foi oferecido, a ponto de demover a pessoa desse contrato inicial, né. uhum. E aí eu tô pensando aqui, se o encontro analítico não é algo desse símbolo, Ah, né. sim, sim, absoluto, é isso, Tiago, você pega bem. Mas então, sugerindo esse espaço, Tiago, veja, eh, hã, como é que você olha o seu cliente quando ele vai contar uma história? Se você se afina com ele, eu posso fazer isso estrategicamente, mas se você se afina com ele dizendo: "Ah, larga esse traste", ou ao contrário, "Esse cara é mau caráter", ou, um filho que não é adequado. Não, Fone 87, você chegou, Fone 87? Tô Eh, tentando chegar. ótimo. Tá vendo, você acha. Mas, essas são as nossas brincadeiras, né, que implicam em questionar o indivíduo, né, da dificuldade, porque não é arbitrária essa dificuldade, ela é imposta. Introvertidos e extrovertidos conduzem a vida por imposição. No caso, o Prometeu, ele adora a alma, porque a alma é dele, é a interface desse Prometeu com o inconsciente, né. E o extrovertido adora o mundo externo, porque o mundo externo tem uma persona, um elemento que se desenvolve mediante uma idealização, com o mundo externo. Então sim, Tiago, aí a sua pergunta ela é bem provocativa nesse momento.
tudo isso que eu estou discutindo é fundamental, porque se o analista for extrovertido demasiado, veja, ele vai desdenhar e intelectualizar, as falas do inconsciente. Por outro lado, se ele for introvertido demasiado, ele vai enfraquecer o mundo externo para o cliente. Onde a gente encontra isso, né, pessoal? Eh numa linha mais comportamental, que vai dizer, segura uma barata, literalmente, e diz: "Tá vendo? A barata não lhe faz mal". Mas aí você tira, e o próprio Freud descobre isso, que você tira um elemento imaginário do introvertido que diz: "Eu tenho medo da barata", mas não é. E dá um sentido objetivo para isso que pode ser superado, mas vai ser deslocado. Eu vou continuar tendo medo de algo que vem de dentro de mim. E o contrário, então, também é verdadeiro. Uma cliente, né, frequenta pessoal, desculpa, não é ironia, estou dizendo que são 2 mundos que têm vieses próprios. Né, então não é ironia, mas ela vai num lugar em que o capitão de uma nave extraterrestre, cada uma vez por semana, diz o que ela tem que fazer. Então veja, é sério isso, essa entidade extraterrestre, só é extraterrestre porque ela não consegue imaginar que algum ser humano encarnado possa dizer a ela algo útil. Então ela transporta para o imaginário. Diferente, claro que vocês vão dizer: "Mas então todas as manifestações do impalpável vêm do imaginário?" Não, todas as manifestações do imaginário são ao mesmo tempo, fugazes e concretas, todas. Até essa pessoa que está à minha frente. Ela é tão concreta e imaginária, por quê? Porque eu interpreto para dentro ou para fora. Eu vou interpretar ou sob a égide, sob a influência, de uma objetividade em andamento ou sobre uma objetividade instalada. Por que que eu fiz todo esse preâmbulo, pessoal? Eh, Porque a história do Prometeu e Epimeteu, então, continua. Nós vimos, no episódio passado, né, nessa temporada, nós vimos que no episódio passado, Prometeu então vai matar o leão e os filhotes do leão e do cão, mas ele não mata o filhote do cão. E o leão, né, vai ficar de olho nele. É essa tensão que eu quero chamar. Por outro lado, Epimeteu instalado lá no castelo, então sente uma espécie de, legitimidade, tudo que eu vou fazer é legítimo. E o anjo, né, o anjo é esse elemento de adaptação, esse anjo ou caído ou faz parte das hordas, celestiais, que se traduzem, né, num debate entre o demônio, e a santidade, né, Deus e o demônio. São instâncias de adaptação do indivíduo. O demônio diz: "Não, você se afaste desse cálice", Chico Buarque, eh, "porque ele não te serve". Mas, por outro lado, é um debate que parece é religioso, mas não, com uma instância religiosa instalada, né. Eu digo para um cliente numa crise:
dramática. Eu digo: "Qual é a sua questão? O que que você quer amanhã?". "Ah, eu queria que", uma outra cliente que trabalha, é diretora numa multinacional, e ela é extremamente exigida, sofre, não dorme, briga com o marido, e eu falo para ela: "Mas você está sendo torturada por dentro para um papel que não lhe cabe. A vida que você quer, está saindo dessa empresa, pelo que nós estamos discutindo aqui". Porque ela acha que pessoal, ela acha que quem tortura é a empresa, mas não é a empresa, é uma inadequação entre aquilo que está dentro dela em conflito com aquilo que está fora. Eh, e aí, sugerindo esse anjo como um anjo de adaptação, eu digo para ela: "Ué, se entregue ao seu anjo". Não desse jeito, pessoal, eu digo: "Você tem fé nas coisas? Você acha que o amanhã, por exemplo, é um amanhã que vai acontecer algo imprevisível? Se você acha que vai ser imprevisível esse amanhã, então o seu receio é que esse imprevisível, lhe afronte com a ideia de ser. Porque sim, tudo amanhã é imprevisível, mas o que nos assola é o desenho que fazemos dessa imprevisibilidade, ou seja, eu vou ficar sem trabalho, eu não sei fazer outra coisa. eh Não, pessoal, eu estou lendo, né, a dificuldade de uma pessoa em ouvir o seu interno. Ela ouve, ela é esmagada pelo seu externo. E aí eu falo para ela: "Não pense em nada. Você desenhou o que você quer, você não quer mais trabalhar nisso, mas eu não tenho nenhuma opção". Pessoal, consciente não, o inconsciente, né, está fazendo pressão. Conscientemente, claro que você não tem nenhuma opção, se tivesse estava vivendo, e não estava na minha frente. Então você tem uma opção, só que ela lhe é inconsciente. E o inconsciente, né, te atormenta para que você relaxe e se entregue a ele. Pessoal, isso não é nada fácil, porque não vou durante a leitura nós vamos chegar a esse ponto também. Mas, o que eu estou propondo aqui nesse instante é isso, né, como o Prometeu está num estado de negação do mundo externo, ele fez um pacto com a alma, e esse pacto então sugere que ele prefere sofrer, do que viver das, eh, facilidades do mundo externo. E o Epimeteu está lá cuidando dos filhos do anjo, não podemos esquecer esses pormenores, eles são muito bem estruturados. O Spítter deve ter comido cogumelo, alguma coisa assim, ou estava num transe hipnótico para pôr as peças tão bem encaixadas. Mas é que agora vão entrar na história outros personagens. E eu fiz todo esse preâmbulo para que a gente comece a entender como esses outros personagens vão se apresentando, conduzindo as tensões necessárias das nossas vidas. Tensões essas que aparecem nos sonhos que aparecem no na nossa imaginação e que nos torturam como se fossem concretas ou ao contrário, como se fossem, hã fantasias infantis. Um cliente, um homem diretor de uma CEO hoje, não é só diretor não, ele é CEO, não é de uma multinacional, mas de uma empresa chave, no mundo petroquímico. E toda a sessão ele me mostra: "Olha o que eu comprei do Shein".
Aí, o que ele comprou, né, o bonequinho do, Star Wars. Aí na semana seguinte, olha o que eu comprei, ele compra de caixa toda semana, eh, hã, personagens de desenhos, o robô de Perdidos no Espaço, o o personagem do Star Wars, eh, Caça-Fantasmas. E vocês vão dizer: "Mas o que um homem de 50 e poucos anos, CEO de uma empresa, responsável, por um movimento de milhões, talvez até um pouco mais, US$ 1 bilhão, a cada sessão está me mostrando". Ele aparece com a camiseta do Batman, então você fica imaginando o quê, né? A esposa dele é o segundo casamento, a esposa dele é um pouquinho mais suave em relação a isso. A esposa anterior quase tacava fogo nele quando ele usava aquelas camisetas, que ele usa em todo lugar. Mas o que ele está sugerindo? Que tem algo vivo dentro dele, que não pode ser ironizado por essas imagens infantis. E é no que eu acredito, então eu dou corda para ele. "O que que você trouxe? O que que você comprou essa semana?". "Ah, comprei o carrinho dos Flintstones". Tá lá o carrinho dos Flintstones. Eh, os chineses também gostam de excitar o inconsciente do povo do ocidente, né. Eh, não é incomum que introvertidos sejam colecionadores de mangá, de frequentadores de desenhos desse tipo. Porque o imaginário ocupa um lugar vivo, ativo, né, estimulante, a libido se movimenta simbolicamente e, né, traduz esse movimento simbólico em ações externas, como gastar, sei lá, deve estar gastando uns R$ 10.000 por mês, por ano, nesses brinquedinhos de plástico. Tem um monte atrás dele, a estante está enchendo. E com o nosso trabalho ele ganhou espaço de idoneidade para trazer essa linguagem. Mas então, pessoal, aí o que nós estamos colocando é o Prometeu, ele sofre, uma atração da alma, né, que é uma estrutura de interface entre, o indivíduo e o inconsciente, é o equivalente da interface, como eu falei, da persona entre a consciência e o mundo externo. Uma outra discussão, que alguns já assistiram aqui, que eu debati num outro fórum, quando Sócrates, no banquete, questiona se o belo existe. Eh, eu tenho uma cliente que é uma menina super inteligente, mas evidentemente sofrendo de um, exagero de peso, né, e o tema dela na penúltima sessão foi que ela tem um namorado, mas saiu com outro rapaz e ela diz assim: "Pena que ele tem namorada". E eu disse: "Como assim? Eh, pena que ele tem namorada? Você quer dizer então que a namorada dele, na sua cabeça, é melhor do que você na vida dele? Você está comparando o corpo mais esbelto dela com o seu, e portanto você dá uma ênfase para um belo, né, que te assalta tanto quanto o seu feio". Porque imagina a tortura de uma pessoa que se instala na função de belo. E se você então conquista esse rapaz, com toda ela não é feia, só é um pouco gorda, mas é só isso. E ela é muito perspicaz, bem-humorada. Aí imagina então que você conquista esse rapaz dela,
Você imagina que se a sua angústia de ver que ele se insere em direção a ela porque ela é bonita e você não se atreve, então você disse que você é feia, você entrou na comparação. E se você conquistá-lo, por exemplo, ela vai dizer: "O que que ela tem?". Pessoal, vejam que esse é o debate. A ideia de belo não é uma ideia de fato, é uma ideia instalada, que tortura tanto o belo quanto o feio. Porque se o belo acreditar que é a beleza dele que faz a diferença, então ele não vai querer envelhecer. E mais do que isso, né, ele vai precisar todos os dias testar a beleza dele. E aí, coitado, né, do seu cônjuge, né, porque ele vai desfilar buscando, então, sistematicamente uma aprovação da sua beleza, que não existe. Existe, pessoal, eu afirmo que não existe, mas eu vou dizer assim, que existe, no mesmo contraste, que nos dá a intenção de ter alguém que é mais inteligente, alguém que é mais burro, alguém que é mais poderoso, alguém que não é. Todos esses elementos produzem uma obrigação dessa qualidade, ser testada diariamente. Tim, tim, tim. Eh, e isso vira um vício torturante para os 2 lados. Porque se eu ficar afinado, como o rapaz que eu falei, o rapaz homossexual, que acha que o problema dele é ser homossexual. Eu falo: "Não, esse é o problema do seu pai, e você, pra ser filho do seu pai, todos os dias entra na frente do espelho e diz: 'Eu sou discriminado pelo mundo'". Não, você é discriminado pela sua ideia, em compromisso, né, edipiano com seu pai, só para citar Freud. Então, outros personagens estão se instalando no livro, tirando agora esse embate que eu estou fazendo com vocês, e que eu espero que esteja bem organizado, né, então outros personagens aparecem. No lado do Prometeu, então aparece um verme como se esse verme fosse, eh, um animal de estimação. Quem se instala junto do Prometeu também dorme com ele, como o cachorro e como o leão. Então agora Prometeu tem esse trio simbólico no seu entorno: um verme, um cachorro, eh, obediente e um leão, vingativo, esperando a hora de pegar o indivíduo, hã, sem estar atento, desatento. E do lado, né, do Epimeteu, né, surge, uma imagem sugerida pelo anjo, uma estrutura alada, hã, vamos dizer assim, hã, volátil é melhor, que ele chama de Maia. Claro, o Spitzer sabe o que é isso. Então Maia, vejam que nós estamos com 2 elementos simbólicos. Maia é a deusa hindu, que é a deusa da imaginação. Então o próprio anjo vai insinuar essa Maia na direção do Epimeteu. Claro que na forma como Maia mesmo, nos contos indianos, faz, na forma de uma mulher sedutora, e irrecusável.
a forma de uma mulher dominante sobre a personalidade. Então, desse lado, nós vemos que Maia vai induzir o Epimeteu, cada vez mais para o mundo externo, para ovacionar a sua potência. E ato contínuo é o que ele faz. Então ele é famoso, pelas suas decisões, pela prosperidade que ele trouxe para o vale, todos o adoram. Essa é uma atitude, então, clássica epimeteica, a capacidade de tomar uma decisão que traga benefícios alimentares, por exemplo. A história humana começa desse jeito, epimeteicamente e prometeicamente. Eu coloco essa trama na forma dos carregadores de tijolos. Então, é epimeteico aquele que está dominando um determinado sistema de interatividade com o mundo externo, aquele que domina isso, traz a comida, traz a prosperidade. Eh, Até que um Prometeu, né, se apresente como sendo aquele rejeitado, aquele que não serve para nada, aquele que é uma promessa que nunca acontece, né. Então um vira um verme, seduzido por uma, aí eu vou fazer en passant, mas os que já escutaram isso vão entender. Ele vai, ser influenciado alquimicamente em andamento. O verme e Maia são símbolos, são estruturas arquetípicas, que insinuam como um vai roer o Prometeu e como Maia vai enganar o rico a ser mais rico, Epimeteu a ser mais epimeteico nesse quesito. Então ela se insinua, vai estando presente, não é nada diferente, pessoal, disso tudo que eu estou falando nas questões da beleza. Então essa Maia, se torna um aspecto da ânima, um aspecto feminino para o aspecto masculino, que pode ser, por um lado, reorganizado, mas que o seduz, né, com, o Spiteri, na tradução pelo menos, coloca como uma mulher sedutora, suave, como se fosse uma ninfa. Situação também, que oferece para alguns homens, não é, um desejo irrecusável. E que só pode ser analisado, não é, sob a ótica disso, pelo menos é o que eu vou defender, a ótica desse conceito, dessa teoria. Então, por que uma pessoa mais velha, vai se apaixonar por uma adolescente e vice-versa? Porque há uma condução de sedução. Eh que nós vamos discutir também em outros fóruns, mas nesse instante Maia faz isso. Ela vai seduzir o Epimeteu para virilizá-lo, né, como acontece, e com isso ele vai, virilizado, ter mais poder. Veja que nos 2 casos, não é, ela o convida para a superfície e o verme convida o Prometeu para as profundezas. Hã, Aí nós teremos então mais um elemento em andamento. Aparece uma personagem chamada Doxa, ao lado do anjo. E Doxa então, ela é mal-humorada, é uma personagem inquieta, e que vai ter uma ação sobre o Prometeu. Então veja que para o lado epimeteico, essa mulher voluptuosa, eh, ela é uma sereia odisseica, né, sereia
perigosa, né, que vai atraindo esse homem para uma potência cada vez maior. Pessoal, entendam, e eu vou defender isso aqui para vocês, que nada disso está sendo julgado moralmente, tudo está sendo, julgado sobre uma psicodinâmica. Quem atrai quem para fazer o quê? Eh, por que essa pessoa precisa se inserir nessa experiência, e que afetos vêm à tona nesse encontro? Que afetos? Por que a minha cliente insistiu 3 vezes para ser rejeitada? Eh, o que é que, aqui entre nós, precisa acontecer? Que ela quebre, veja, que há uma arrogância dos 2 lados e que, por incrível que pareça, a rejeição constante que ela recebe é porque ela é arrogante, como o Prometeu. Ele não aceita contribuir, ele não quer participar da vida. Ele quer ficar encerrado no seu mundo, um mundo, né, que tem um verme e que tem na forma de um leão e um cão fora das suas potências. E Doxa, então, é uma outra face feminina nessa história, que torce o nariz diante do Prometeu. Tecnicamente, poderíamos dizer que é a esposa que chama o marido de traste, de inútil. Não sei onde eu estava com a cabeça para casar com esse perdedor. Então Doxa é esse aspecto que olha para o Prometeu, e com esse olhar, então, Prometeu é instigado a sofrer ainda mais as consequências do seu compromisso com a alma. Então, ele é obrigado agora a viver do suor do seu trabalho. E ele aceita como se fosse um regozijo. É muito comum em algumas pessoas que trabalham um monte e reclamam, mas sentem que são rebeldes ao sistema. Eh, hum, podemos achar isso em alguns revolucionários, que são rebeldes, mas, só querem, né, se afastar da sua contribuição. O mundo não presta, eh eu sei que os meus valores, me tornam sagrado frente a esse mundo demoníaco. Veja que o verme aí em questão representa exatamente isso. É um animal, um ser que se insinua daquilo que já está mal cheiroso, daquilo que já está se, deteriorando. Ah, vocês vão dizer: "Mas então é o Prometeu que está se deteriorando?" Não, não é o Prometeu, mas algumas coisas que dentro dele não estão cheirando bem. E a gente vê isso nas maledicências, Doxa vai sugerir isso. Ela olha para o Prometeu de maneira depreciativa e ele então sente um misto de raiva dela, e até de um orgulho, né, como se: "Eu não vou ser aquilo que vocês esperam que eu seja, vou frustrar todos vocês, vão se lascar". E ele aceita de bom grado, então: "Vou trabalhar e vou, sofrer a pobreza do meu trabalho". Vocês podem pegar essa cena, e colocar individualmente, um castigo, que parece um mal-estar, para o indivíduo que vive entre esses 2 mundos, claro que é motivo de humilhação e tristeza, como a minha cliente, a menina gorda, que acha que ninguém vai gostar dela. Mas a imagem do espelho, eu falo para ela,
é uma imagem, da sua, cumplicidade. Vocês vão dizer: "Mas espera aí, então você acha que se ela emagrecer?" Fala: "Não, ela não precisa emagrecer, ela só precisa entender que ela usa um defeito, entre aspas, para dizer que ela não merece estar no mundo externo", eh, tema que nos leva à anorexia, bulimia, mas isso, são outras histórias. Todas, percebam, pessoal, no nosso encontro de hoje eu estou defendendo 2 mundos que parecem ser separados, mas eles são um só. O que está acontecendo dentro se reflete no que eu vejo fora, e o que eu vejo fora é reflexo do que eu vejo dentro. E eu respondo para esse acordo dentro e fora, eu respondo a isso. Isso não tem separação. Se eu sou seduzido por um demasiadamente, eu sou refratário, né, eu sou averso na mesma intensidade do outro. Vocês vão ver, né, no para quem está fazendo tipos psicológicos, que eu vou começar a trazer esse embate, mas eu pedi para as pessoas assistirem, essas minhas palestras aqui, para entenderem melhor, porque intelectualizar tipos psicológicos, by the book, fica meio sem encaixe. Só dá para encaixar os tipos quando a gente entender, o que cada um oferece para o outro nesse contraste. Era uma lacuna que eu queria fechar há muito tempo. E aí eu pensei nesse debate que nós estamos trazendo aqui, falar sobre Prometeu e Epimeteu, que são personagens, mitológicos, mas são arquétipos, são estruturas de vontade. Seguindo então a rota, agora nós temos, Epimeteu, né, seduzido por Maia. Isso vai então aumentar a velocidade de potência do Epimeteu. Ele vai, se instalar como um um agente que quer mais produção, eh, e aí a gente assiste isso no mundo, externo, que vem se, desmontando ao longo dos séculos, dos milênios. Que é quanto um Epimeteu se instala sobre que tamanho de reino. Quanto Alexandre, por exemplo, tinha sob o seu domínio epimeteico. Diz a história que foi o maior império jamais visto. 74% dos habitantes do planeta eram súditos de Alexandre. Eh Nunca nenhum outro imperador conseguiu um índice, não em termos absolutos, mas em termos relativos. Então ele trouxe benefícios à Alexandria, e não só sensos de arquitetura, mas ele também trouxe então um limite, né, conduzido pela mãe dele, mas não como mãe, como uma outra estrutura psicodinâmica, como vocês estão vendo, esse aspecto feminino que afeta, tanto homens quanto mulheres, ele tem uma finalidade que nós vamos, discutir em outros fóruns. Mas, quanto mais o tempo foi passando, mais pulverizada foi a apresentação de Epimeteus. Mais eles foram diminuindo o espaço do seu poder e mais a quantidade deles foi se espalhando no planeta.
Ainda temos aí no Trump, por exemplo, uma figura epimeteica. Eh e vocês vão ver que aquilo que ele está passando está escrito no Spitzer em 1881. E claro, o próprio Prometeu e o Epimeteu, na história mitológica, já contaram o desfecho dessa história, né, porque ela não pode ser modificada, ela é arquetípica. Sempre vai acontecer desse jeito como eu estou descrevendo. Eh, e do lado então, do lado prometeico existe, o estado de submissão ao verme e do outro de submissão à Maia, e Doxa então age, com uma intencionalidade, de provocar no Prometeu, um ponto limite, um ponto, que vai fazer com que, em algum momento, essas 2 estruturas, vão precisar uma das outras. Os Estados Unidos precisa da China, a China precisa dos Estados Unidos. Para mim isso é simples. Mesmo que pareça que, na cabeça das pessoas que projetam no exterior seus conflitos internos, mesmo que pareça que o sistema vai ser vencido por A ou por B, não vai. Não é assim que a psique funciona. Um lado não pode vencer o outro lado, porque eles são um só. Eh, aí nesse quesito, né, nesse ponto, eu separei então algumas frases, né, eh eh, deixa eu voltar aqui, Epimeteu, 81. Hã, veja, aqui vem uma frase que dentro de tudo que eu falei, vai insinuar tanto nas terapias, individuais, quanto na história. Eh Aí diz então o Prometeu: "E portanto, se um dia maldito acontecer, que eu peque, se um dia maldito acontecer, que eu peque em face de ti, à maneira dos homens", diz o Prometeu, "desonra então, olha, desonra então o meu nome e mata o meu corpo". Veja que aí há um desdém. E toda penitência, me parecerá justa, toda penitência me parecerá justa, e todas as outras punições vindas de ti serão bem recebidas por mim. Então veja que o Prometeu, ele tem ao mesmo tempo um voto de fé à sua alma, que você então, me penitencie, que você, me dê um castigo, e esse castigo é justo, porque flerto com aquilo que os homens, querem que eu flerte. Veja, nesse instante, não é, aí vem uma outra estruturação que eu também aplico. Nesse instante você vai ver, que no embate, de sociedades ou até de casais, mais fácil de ver, quem é esse lado prometeico, né? Aquele que, não cede para o mundo externo. O marido ou a esposa, o marido quer: "Vamos lá, né, churrasco na casa do Zé, vamos lá". Né, vai ter cerveja, vai ter festa, e a esposa: "Você sabe que eu odeio essas coisas". Veja aqui então essa cena e outra, né, o contrário é verdadeiro, a esposa que diz: "Vamos ao shopping", e o cara diz: "Não, nem pensar, eu tô com uma dor de cabeça hoje". Veja, essas cenas, elas não são literais, elas contrastam
nesse caso aqui, a fala do Prometeu, que eu então seja judiado, que eu seja penitenciado, né, pela decisão de ir para o mundo. Não por um acaso, a minha cliente gordinha, a outra que foi refutada 3 vezes, então estão sob a penitência. Quase que elas aceitam o convite desses homens para sair, do seu mundo de acordo com o inconsciente. Não que eu seja penitenciada, que eu sofra, quase aceitei esse convite. E aí é o que o Prometeu, está dizendo, mas ele continua: "Uma coisa, porém, não me faças, e eu peço", aqui é que vem o desdém prometeico. "Uma coisa, porém, não me faças, e eu peço em nome do fiel amor com que te servi durante tantos anos. Uma coisa não me faças, não permitas que eu me torne igual a eles." Veja que aí vocês estão vendo que existe um desdém, né, porque Prometeu aí já sente, já tem um cheiro de que tem alguma coisa, em conflito dentro de mim. Por que ele vai dizer: "Não permita que eu me torne igual", né, porque alguma coisa está sugerindo que eu estou indo na direção disso. E tanto mais enfático quanto for a defesa do nosso cliente na sua dor, mais esse cliente está diante dessa cena. Não me faça, né, cruzando os dedos, não me faça me tornar igual a eles. Que eu morra então, ao invés de me tornar igual a eles. Essa morte aí, pessoal, nós vamos discutir em outros fóruns também, não é literal, mas sim, ele quer morrer. Não esquece que tem o verme, simbolizando isso. E esse verme, diz o Jung em outros livros, né, e a gente vê isso, com com o perdão, da doutora Isabel, também se manifesta na psicossomática, na simbologia psicossomática. Porque se um mundo é igual ao outro, então a doença de um mundo está acontecendo dentro do outro mundo também. As 2 doenças estão dentro e fora. Eh, e a doença de fora, como também, colocam os mitos, sugerem que aquele que está envenenado pelo verme, busca a cura da sua dor. Eh, e claro, o Epimeteu também. Mas, pessoal, se nós olharmos restritamente para um indivíduo, tudo isso que eu estou dizendo fica um pouco, cruel. Mas se nós colocarmos isso no contexto coletivo, que é o que o Jung também defende, se nós estamos na superfície com a nossa psique individual que responde arquetipicamente a um inconsciente coletivo, então não existe ninguém aqui em cima, sofrendo de um evento que não esteja relacionado com a dinâmica da psique, por mais cruel que possa parecer. Eh, o Tiago saiu, né, mas, que nos deixa na pergunta dele, com um olhar, né, que fica entre os 2 mundos. Eh, e que, como eu disse, existem linhas extrovertidas que ficam do lado extrovertido e existem linhas introvertidas que ficam do lado, de dentro, como a do Jung é uma linha para o interior.
eh, mas é uma linha que precisa ter uma aliança com o exterior, eh, que é o que eu defendo, um caminho em que os 2 mundos tenham que estar contemplados. E isso só é possível quando a gente se conscientiza, dos esforços, da vida, para conscientizar, né, para apresentar a todos os seres humanos, esse processo. Isso. Senão, esse processo fica do jeito que ele está até hoje. Brigas que eu acho que são fora de mim, mas são dentro de mim. Aí o Prometeu, ele nesse desdém, ele quer ir para o mundo externo. Ele diz que não, né, mas ele quer ir. E tem mais, né, quando ele coloca que, eh eh, "não permitas que eu me torne igual", esse igual é muito importante, né, não me permitas que eu seja igual, porque você entende que no desdém ele quer ser algo diferente do que já é. É aí que entra esse aspecto, em que o introvertido carrega dentro de si, uma expressão inconsciente que vai intervir, para transformar o que é igual. Eu não quero ser igual. Ao mesmo tempo, então, quero viver desde que não seja igual, que não faça a mesma coisa. E aí, vai dar para entender, pessoal, eh que o introvertido, o Prometeu nesse caso, né, ele tem uma vida em perspectiva, eh ele luta, né, com uma pobreza, que nós vamos ver mais para frente no próprio livro, com uma pobreza definida pelo mundo externo. Como, por exemplo, em filmes em que, o cara mais introvertido era visto como um idiota e só o quarterback é que era o herói do filme. Esses filmes de de nerds. Só agora, né, é que os nerds vêm ganhando, não por um acaso, um destaque. Tem um filme que começa bem, uma série chamada Alvo Primário. Eu assisti o primeiro episódio, eu falei: "Nossa, isso aí vai bem". Até foi, mas para a minha perspectiva mais introvertida, no final virou um filme de espionagem, mas a ideia central é muito legal. É a ideia de como a matemática regula as nossas ações. Eh, Como se eu descobrir o segredo matemático da vida, eu descubro todos os segredos. Mas aí já é epifânico, né, aí já o indivíduo já está querendo demais. E esse é um outro fator que também vai produzir, um efeito nos tipos psicológicos. Se o Epimeteu, então, quer dominar a Terra, e dizer: "Só eu sei produzir comida para todos os habitantes do planeta", eh, haja visto que o Trump, ele veste a sombra norte-americana, né, ele veste o inimigo do Super-Homem, o inimigo do 007, aquele que diz, "Eu vou dominar o mundo". Então ele é uma caricatura desse personagem, mostrando o que é que estava dentro, não só do Trump, mas de todos aqueles que acham isso. A gente chama de trickster isso,
que quanto mais o indivíduo quer esconder a sua caricatura, mais ela aparece. Mas, não é uma crítica do tipo moral, é uma crítica, uma apresentação psicodinâmica. O Epimeteu também quer ver tudo florescer do jeito que ele pensa. Inclusive, né, freudianamente, sendo o superego do povo, porque lá ele condena algumas pessoas à morte, por exemplo, é porque elas não estão adequadas à lei, né, então elas precisam morrer. Vejam, só para a gente marcar a passagem para o próximo episódio, pessoal, esse também é uma instância. Veja, em todos os casos que nós vamos ver, existe um lado que vai dizer tem que ser assim, existe um lado que diz eu não vou aceitar ser assim. Então, é a mesma lei que dirige essa decisão, é a mesma. Eu só posso dizer que isso está valendo como Epimeteu, no contraste prometeico de dizer isso não vale. Entendem o que eu estou tentando conduzir aqui, pessoal? É claro que a minha pretensão não é, num encontro como esse, causar um insight das pessoas: "Ah, entendi", mas tenho como perspectiva, sim, essa percepção. De tal modo que o analista ele flutua entre esses 2 mundos, mas se ele é consciente, então ele cede para o mundo externo quando deve, e recua para o mundo interno quando deve. Porque, o nós temos que viver isso como portadores dessa dinâmica, como aqueles então que ganharam a consciência da natureza do nosso sofrimento. Porque se eu não me conscientizar disso, percebam, eu não sou capaz de ficar no limiar. Claro que introvertidos sempre vão ter um tempo a mais, né, então eles sempre são lentos na cabeça dos extrovertidos, porque eles precisam de um tempo, a mais para sofrer. Eh, e fatalmente, sem fazer show pirotécnico, né, quando você fala para um cliente introvertido que ele passou fome na infância de algum jeito, ele diz: "Nossa, como é que você sabe?" Porque ele sofre. Eh, Porque ele lamenta, porque ele é sempre desvalorizado. As minhas clientes, eu posso citar, que essas sessões foram dessa semana, mas eu poderia trazer homens também, né, que sofrem, essas penitências, mas sofrem porque, né, sustentam essa dor prometeica, sustentam a águia comendo o fígado. E não é porque é um orgulho isso, é porque é um fato psíquico, não é uma questão de vaidade. Enquanto, né, que o epimeteico ele precisa, pensar em ficar rico ou bonito ou forte ou referencial, ou poderoso, porque ele precisa ser um contraste, entre um mundo mais empobrecido aparentemente, mais rico no interior e o outro rico no exterior, mas se empobrecendo no interior. Então um é rico no interior, mas se movimentando para fora, e o outro vai deixando o mundo externo para surgir uma nova instância.
senão os bárbaros estariam relegados a sempre serem bárbaros. Só para fechar, pessoal, percebam nessa minha, explanação aqui, que se vocês vão olhando o mundo, mas não olhem com um olhar racional, olhe para o mundo como se você estivesse, numa cadeira olhando para aquilo e esperando ver algo que está ali, mas que a gente não vê. E de repente aquilo salta, e você fala: "Nossa, eu estou vendo, agora estou percebendo, que o meu lamento um não é uma penitência", apesar do Prometeu pedir a penitência, eh, mas é um sacrifício, dos 2 lados, né, se vocês estão entendendo. Ninguém paga pouco por isso. eh, Vocês não podem dizer que aquela pessoa é feliz, sem enxergar os tombos que ela levou. Enquanto ela bebe, não dá para ver como ela chegou até ali, mas, a vida é feita desses dramas epimeteicos, prometeicos. Pessoal, para o próximo encontro, nós vamos ver que o enredo começa a se montar. Eles estavam juntos no primeiro episódio, né, eles estavam juntos, eles começam a se separar. Existe um anjo que separa a adaptação mais fácil do extrovertido e mais difícil do introvertido. Agora eles estão sendo impelidos, inflacionariamente, porque todo mundo já conhece essa fala, eles são impelidos inflacionariamente. O Epimeteu quer um mundo externo, dizendo: "Ah, e isso vai causar a queda dele lá na frente". E o Prometeu então desdenha: "Não vou participar de nada, cruza os braços, não quero". É, são arrogâncias inversas. Então eu falo para uma cliente assim, e um homem também hoje em dia: se você der muito poder ao outro, ao seu cônjuge, então a sua pobreza vai ser revestida, pelo desejo ambicionado do outro. E ele então vai te deixar sem esas e Hades. Então, entende o que eu quero dizer? A dor de um, tem um contraponto na dor do outro. Eu vou contar histórias, pessoal. Espero ter sido claro aqui na minha pretensão de hoje. Márcia, tudo bem? Salve, salve. E que na continuidade dos capítulos prometeicos, no final, espero a compreensão, né, de como o sistema funciona. Bom, Muito bom. ô Marcos, a parte passada, né, episódio passado, você falou que parou na 78, onde eu consegui chegar. E agora, você tá onde pra gente? Porque depois Ah, que assiste e lê, é perfeito. isso. Eu fui para 87. Tá bom, tá bom. Tá, Na verdade, a 87 eu não cheguei nela ainda, tá bom. Então, mas na parte 4 parou aqui, tá. isso, eu Depois a fui gente para vai lendo, vai fazendo muito sentido. é que esse trecho que vai até a 87 eu tive que desmontar, para mostrar, que os 2 mundos, senão você não consegue chegar, você não vê, né, que os 2 mundos eles estão acontecendo ao mesmo Ao tempo, mesmo tempo. Paralelo, né? paralelo. Tá. Eles não estão acontecendo uns superiores, um se impondo sobre o outro, não. E enxergar isso num casamento que parece, né, porque se olhar a menina que eu falei, ela acha que, o cara é que é arrogante. Na verdade, ela também, né?
Então ela não entende que ela não aceita, sair do mundo dela. O que Sim. dói é esse embate, né, o que dói é exatamente essa penitência prometeica que eu vi agora, né, que eu trouxe agora. Então ela precisa nós vamos colocar isso em outras leituras com o tempo, Tá bom, Marcos. tá bom? Bom final Tá de bom, semana, perfeito. Obrigada. Gratidão, valeu. Pessoal, bom vejo final de semana para todos. Tchau, pra Beijo. tchau. vocês, Tchau, bom final de tchau. semana, Tchau, obrigada. vejo Tchau, vocês em pessoal. breve. Tchau, tchau. Tchau, 87. Tchau, tio. Tá tudo em ordem aí? Então tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Tchau. Astrid. Até amanhã. Tchau, tchau.